Meus irmãos, vamos abrir a palavra em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 20. Quero meditar com vocês sobre Jesus Cristo, o nosso sacerdote, o nosso único sacerdote. Esse é um tema doutrinário que está relacionado à obra da expiação de Cristo. E hoje, nesse culto de ceia do Senhor, nós vamos meditar sobre esse assunto. Hebreus 7, a partir do versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles que sem juramento são feitos sacerdotes, mas estes com juramento por aquele que lhes disse: o Senhor jurou e não se arrepende, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Vamos ler juntos, versículo 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Senhor Deus, diante da palavra santa, fala conosco, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar a grandeza do sacerdócio de Cristo. Fala conosco, abençoa-nos, alimenta-nos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, a Bíblia ensina, e os nossos símbolos de fé confirmam, que Jesus Cristo, Ele possui 3 ofícios. Ele exerce o ofício de profeta, ele exerce o ofício de sacerdote e ele exerce o ofício de rei. Como profeta, Jesus Cristo é aquele que nos revelou ou nos revela pessoalmente a pessoa de Deus. Ninguém pode conhecer a Deus senão através da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a perfeita revelação de Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Mas Jesus Cristo também, Ele é o sacerdote. E o sacerdote tem o papel não de trazer Deus ao homem, mas de levar o homem até a presença de Deus. O sacerdote é o ofício que está ilustrado no contexto do Antigo Testamento, no culto do tabernáculo, onde se fazia a expiação pelo pecado do povo, e anualmente o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para oferecer o sacrifício e, saindo ali, ato contínuo, declarar que o pecado do povo estava perdoado. Mas como consequência natural, ato contínuo, Jesus Cristo, Ele é o profeta, Jesus Cristo, Ele é o sacerdote, Jesus Cristo, Ele é o rei. Por causa desses 2 primeiros ofícios, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. E Jesus Cristo, então, Ele é rei, Ele é Senhor. Nesta manhã, rapidamente, antes de tomarmos a Santa Ceia, esse texto vai nos mostrar que Jesus Cristo, Ele é o sacerdote único e perfeito. Quando fala único aqui, é porque somente Jesus Cristo foi constituído por Deus como esse sacerdote que iria fazer uma única expiação pelos escolhidos de Deus. Preste atenção.
todos os sacrifícios que eram feitos no Antigo Testamento, eles eram feitos pelo sumo sacerdote, pelos sacerdotes diariamente no templo, mas havia o sacrifício anual, o Yom Kippur, onde o sumo sacerdote fazia o sacrifício pelo pecado de toda a nação. De toda a nação. E toda a nação era declarada perdoada por Deus por causa do Yom Kippur, do sacrifício. E que esse sacrifício, pelo fato de não tirar o pecado, por isso que anualmente se repetia, era como se fosse uma comemoração do pecado. Tudo isso aponta para Jesus, que através do seu sacrifício na cruz, ele faz um único sacrifício que é irrepetível. Irrepetível. E através desse sacrifício, Jesus não somente foi o sumo sacerdote, mas ele próprio foi o sacrifício pelo pecado. Ele foi a oferta pelo pecado. Por isso que João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os outros cordeiros nunca tiraram o pecado. Os outros cordeiros cobriam o pecado. Por isso que o pecado era comemorado todo ano. Mas Jesus Cristo, ele veio definitivamente para tirar o nosso pecado. E é tão interessante nesse texto, porque aqui no versículo 20 e até o versículo 21, vocês observam que o sacerdócio de Jesus Cristo foi estabelecido por Deus. Tu és sacerdote para sempre. Isso está lá no Salmo 110, confirmando que Jesus Cristo foi estabelecido por Deus como sumo sacerdote. Observe também que no versículo 26, esse sumo sacerdote que é Jesus Cristo, ele era perfeito. Diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo o quê? Se ofereceu. Todos os sumos sacerdotes da lei cerimonial, antes de fazer o sacrifício pelo povo, eles precisavam fazer sacrifício pelos seus próprios pecados. Mas Jesus Cristo, ele era o Cordeiro de Deus perfeito, Cordeiro sem mácula. Ele não precisou, o seu sacrifício, ele foi expiatório, ele foi substitutivo, ele foi definitivo. Mas eu queria chamar a sua atenção, porque nesse versículo que você leu comigo, versículo 25, para mim aqui resume bem, né? Se Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote perfeito, que realizou o sacrifício perfeito, irrepetível, esse sacrifício que tira definitivamente o pecado, que apaga todas as nossas transgressões, veja que tem 3 objetivos aqui, nesse versículo 25, que eu queria que ficasse com você ao tomar a Santa Ceia nessa manhã. Vamos ler de novo o versículo 25? Vamos lá? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Primeiro, o sacrifício de Jesus pode salvar totalmente. A palavra salvar aqui não é apenas o conceito de salvação, de livramento, mas salvação aqui se aplica ao aspecto da redenção. E essa redenção, ela é total. Preste atenção, no contexto do Antigo Testamento, a salvação, ela não era total, era incompleta. Por isso que o sacrifício precisava ser repetido. Mas preste atenção, no dia que Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou em nosso lugar, ele providenciou uma salvação
total para mim e para você. Isso significa que os meus pecados do passado, que os meus pecados do presente e os meus pecados que eu vou cometer até eu morrer, todos eles foram perdoados pelo sangue de Jesus. A salvação é total. A salvação não é só a salvação da alma, mas é a salvação do corpo. Não é somente a salvação do pecado, mas a salvação também da condenação eterna, da culpa. Diz o texto que ele pode salvar o quê? Totalmente. Então preste atenção, você em Cristo Jesus, por causa do seu sacrifício, você está totalmente salvo. Amém? Totalmente salvo. Não há condenação para você. Não importa o que vai acontecer, não importa as tragédias que você vai enfrentar, não importa, meus amados irmãos, o sacrifício de Jesus Cristo, ele tem uma perspectiva de futuro, de passado e de presente. Essa palavra totalmente engloba também a questão da segurança da nossa salvação, porque se você for para João capítulo 10, quando o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, ele vai dizer, no versículo 28, de João capítulo 10, eu lhes dou a vida eterna, jamais o quê? O que é jamais, irmãos? É jamais. Você está totalmente salvo. Você está totalmente perdoado. Você está totalmente redimido. E você jamais poderá perder a sua salvação. E o texto diz assim, e ninguém as arrebatará o quê? Da minha mão. Segurança. Segurança total, garantia total. E essa garantia não está em mim, não está em você, mas está no sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele diz tetelestai, está consumado de forma total, cabal, de maneira que não há mais condenação, não há mais perspectiva de perdição, nós estamos totalmente salvos. Mas o texto é bonito demais. Por isso, também pode salvar totalmente. Aí diz assim, os que por ele se chegam o quê? A Deus. Ele é o caminho que nos leva a quem? A Deus. Nós podemos chegar a Deus através, não é de Maria, não é da religião. Nós podemos ser totalmente salvos se nós chegarmos a Deus através dele. É Ele que nos conduz. Ele que nos conduz. E é tão bonito isso, porque lá em João, no capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Diz assim, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum. Você já pensou nisso? Nós somos presentes de Deus para Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que nós sejamos totalmente salvos. E é o próprio Deus que nos conduz à presença de Jesus, que nos leva através de Jesus. E é tão bonito isso, porque diz que Jesus vai pegar aquele que foi trazido por Deus a ele e jamais o lançará o quê? Fora. E o texto é mais lindo ainda em João 6, porque mais embaixo um pouquinho, no versículo 44, Jesus vai dizer, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei, o quê? No último dia.
A salvação é completa e no pacote total tem a ressurreição do último dia. Você está totalmente salvo porque você foi trazido a Deus pelo próprio Deus através de Jesus Cristo. A salvação é um ato de Deus, absoluto de Deus, soberano de Deus. Não há participação humana nessa salvação. A salvação é graciosa. É graciosa. E meus amados irmãos, quando você estuda essa doutrina, você pergunta assim, mas isso é muita coisa. É muita coisa. Eu não participo de nada. Preste atenção, na salvação e na vida cristã, eu e você, nós só atrapalhamos Deus. Sabia disso? Nós só atrapalhamos. E nós atrapalhamos e às vezes Deus deixa. Dá uma cordazinha para a gente. E aí a gente entra em crise. E a gente vira arminiano. E a gente vira isso. Vira aquilo. E a gente questiona Deus. E Deus, na sua muita paciência, diz para mim, meu filho, é o seguinte, a minha vocação, ela é irrevogável. Você tem o direito de espernear. Você tem o direito de reclamar. Você tem o direito de questionar. Você tem o direito de achar que é você. Mas não. É Jesus. Só Ele pode salvar totalmente os que por Ele, através dEle, o novo e vivo caminho, se chegam o quê? A Deus. E ninguém pode chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. E ninguém pode chegar até Jesus Cristo se Deus não o trouxer. Significa que toda honra, toda glória, todo louvor da nossa salvação pertence ao Senhor. Mas há uma terceira coisa que está nesse versículo, que me encanta. Vivendo sempre para interceder por eles quem? Por aqueles que se salvam totalmente? Por eles que se chegam a Deus através de Jesus Cristo? Mas o que me impressiona é esse verbo, vivendo. Vivendo. Vivendo quanto tempo? Hein? Vivendo. Jesus não tem o que fazer, não. Ele vive só para interceder para a gente. A gente fazendo besteira aqui, e Ele intercedendo lá no céu. O diabo dizendo para Deus, Lourenço não vale nada. E Jesus diz, não vale mesmo. Mas eu estou intercedendo por ele. E ele está debaixo da minha justiça. E eu o salvei totalmente. Ele está totalmente o quê? Salvo. Esse verbo aqui, meus amados irmãos, vivendo. E não basta viver. Porque Jesus vivendo sempre. E o sempre aqui, sabe o que significa esse sempre aqui? Em qualquer situação que você passar na vida, você pode contar com a intercessão o quê? De Jesus. Vivendo sempre. Não é de vez em quando, não é quando o assunto é mais fácil. Quando o pecado é menor, quando o pecado é maior, se existe isso, mas quando a gente sabe disso. Não existe pecadinho nem pecadão, mas a gente sabe que tem. A gente sabe quando a gente ofende a Deus assim. E o que o texto está dizendo é que a intercessão de Cristo, ela é constante e ela cabe em qualquer situação. Hoje você vai tomar Santa Ceia aqui, não importa a situação que você está vivendo. Jesus Cristo está intercedendo por você. Jesus Cristo morreu por você.
Jesus Cristo colocou você na presença de Deus, está intercedendo por você, e não existe pecado, situação que hoje você não possa receber o perdão de Deus. Sabia disso? E meus amados irmãos, se não for a intercessão, não for a intercessão de Cristo. Romanos capítulo 8, e eu quero terminar com um cântico de vitória. Romanos capítulo 8. Graças a Deus não é o Brasil que está na final, senão vocês já estavam tudo. Mas vocês vão assistir o segundo tempo. Romanos capítulo 8. Versículo 33 e 34. O que é que diz aí? Romanos 8, 33, 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os condenará. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém. Quem é que pode condenar aquele que foi salvo totalmente por Cristo? Veja que os verbos morreu, ressuscitou, eles estão no passado. Mas o verbo intercede está no presente. E Jesus Cristo está nessa manhã, à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Esse é o nosso Cristo, o sumo sacerdote perfeito, único, exclusivo. Ele fez o sacrifício para nos salvar totalmente. Através do sacrifício, ele nos leva à presença de Deus. Através do seu sacrifício, ele se torna o nosso eterno intercessor, defendendo a nossa causa e nos defendendo diante de Deus das acusações de Satanás. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E não existe nada na nossa vida que esteja oculto aos Teus olhos. Mas o Senhor é o nosso sumo sacerdote perfeito. Aquele que se identificou conosco na carne. E o Senhor é sensível para compadecer-se das nossas fraquezas, porque em tudo o Senhor foi tentado. E nós podemos recorrer ao Senhor nessa manhã e pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós não estamos diante do trono do juízo, mas do trono da graça, para receber ajuda em tempo oportuno, Senhor. Deus abençoe cada vida aqui, Senhor, cada irmão, cada ovelha tua aqui, a minha vida, cada um aqui, Senhor. Que nos agarremos a Jesus Cristo, que as suas pisaduras possam nos sarar aqui nesta manhã, que a justiça dele possa ser aplicada na nossa vida, que nós sejamos fortalecidos pelo poder do sangue do Cordeiro para uma vida de santidade, de santificação, Senhor, cada vez mais. Confessamos a Ti os nossos erros, e pedimos que o Senhor nos dê graça para abandoná-los, para não repeti-los. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer sempre a Tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.